libp2p é uma biblioteca para você criar aplicações de rede ponto a ponto usando sua linguagem favorita. Vamos ver como fazer isso com Rust. Fala, Builder! Bem-vindo ao Web3 Dev, um canal exclusivo de conteúdo sobre Web3 desenvolvimento. Se você quer fazer parte da construção da nova internet, considere se inscrever aqui no nosso canal. Eu sou o Daniel Cuquier, e vou guiar vocês aqui nesse tutorial para construir uma rede peer-to-peer usando a libp2p em Rust. Então eu vou seguir aqui esse tutorial que tem aqui a documentação, para quem quiser depois eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? Esse tutorial aqui, ele é bem simples, mas pode dar uma boa ideia para vocês de como começar com Rust. Então Rust é uma linguagem muito bacana, muitos projetos cripto usam Rust, e a gente vai fazer do zero aqui. Eu vou criar aqui um projeto, então primeiro eu vou rodar o Rust Update. Se você não tem ainda o Rust instalado na sua máquina, sugiro que você busque aí no Google, é bem simples, né? Procura Rust install, e aí vai ter ali um monte de tutoriais aí. Essa parte eu vou pular, eu vou direto para o que interessa aqui, de como criar uma rede peer-to-peer. Primeiro eu vou fazer um update aqui do meu Rust, então eu rodo o Rust Update, aqui ó, já está tudo atualizadinho, com as últimas versões, né, para não dar problema. E eu vou criar uma aplicação do zero com esse comando aqui, cargo init. Então para quem está acostumado com JavaScript, né, o cargo seria o NPM do Rust, tá? Então é a ferramenta de build do Rust, é o cargo. Então o init vai criar uma aplicação do zero, né, então eu vou entrar aqui no Rust tutorial, deixa eu abrir aqui uma outra janela, que essa aqui deu problema, peraí. Vamos ver aqui, pronto. Então tá aqui o código, vocês vão ver que não tem nada, né, ele vem vazio, né, vem só com as dependências, né, e a gente vai instalar as dependências aqui para poder funcionar. Bom, quais são as dependências que esse projeto usa? Eles usam essas três dependências aqui, o libp2p, versão 0.43, pelo menos na gravação desse vídeo essa era a versão mais atualizada, e essas outras duas bibliotecas, o Futures e o Async, que são bibliotecas para lidar com processamento assíncrono no Rust. Muito bem. Então, uma vez que isso aqui está funcionando, né, eu posso... Ele está compilando aqui, ó, tá vendo? Ó? Se vocês forem ver, isso aqui vai demorar um bom tempo, tá? A primeira vez que vocês rodam aqui no VS Code, eu estou usando, né, o Rust, né, o plugin de Rust do VS Code. Então, se você não tem um plugin de Rust, instala ele aqui, né? Você vem aqui e procura Rust, e aí tem aqui o plugin, né, para você usar o Rust no VS Studio. Eu estou usando esse aqui. Senão fica um pouco mais complicado ou use o seu editor favorito, né? Eu estou usando aqui o VS Code. Mas vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um Hello World que basicamente não faz nada, ele é simplesmente um método main. Então esse é o jeito padrão de criar uma aplicação. E o jeito de rodar esse main aqui é simplesmente dar um cargo run. Tá, deixa eu aumentar um pouco aqui a letra para vocês verem. Minha voz tá um pouquinho hoje, minha voz tá um pouquinho zoada, tá? Não liga não, que eu vim saindo de uma gripe agora e tô com a voz um pouquinho rouca. Então ele tá compilando aqui, ó, demora um certo tempo, essa primeira vez que roda tem bastante coisa que ele executa aqui, mas tá rodando ali. Enquanto isso, ó, eu já adicionei aqui, ó, tá vendo? Eu já adicionei as bibliotecas, então por isso que ele tá demorando bastante, tá? Essas bibliotecas são bem pesadas. Mas enquanto ele vai compilando ali, eu vou mostrar um pouco aqui do código, só para falar um pouco dos conceitos do libp2p para vocês. libp2p, libp2p, não sei como é que fala isso. Mas enfim, vou falar libp2p, tá bom? P2p, libp2p. Misturando inglês com português fica complicado, né? Vamos lá. Então aqui, o que a gente precisa para criar uma rede, tá? Para criar uma rede entre nós, eu preciso definir algumas características de como essa rede vai funcionar, tá? A primeira coisa que eu preciso definir é a identidade, ou seja, eu vou criar um nó na rede. Esse nó ele vai ter uma identidade, e essa identidade vai garantir, né, para os membros da rede que esse nó, quando você fala com o nó, você tem certeza que você está falando com o nó correto. E essa identidade ela vai ser criada, né, e garantida através de uma
de uma chave, né, pública ou privada. Então, o nó, ele cria uma chave pública ou privada, ele anuncia a chave pública na rede, e assim, quando querem conversar com ele, usam essa chave pública para comunicar de forma criptografada entre os nós, né? Então, isso já vem embutido aí na libp2p. Então, o que é o libp2p? É uma biblioteca com todos os recursos para você criar redes descentralizadas, né? Então, você pode configurar cada componente da rede, todas as camadas, a camada de identificação, a camada de transporte, a camada de comportamento. Então a gente vai ver aqui cada uma delas, tá? Então, mas o primeiro de todos é o peer, né? É o peer ID, é a identificação do nó na rede. Então, para isso, eu vou criar né? Vou substituir ali o meu código do meu main ali, ó, tá vendo? Ele já executou Hello World, tá bom? Então eu vou substituir aqui por esse código aqui. Então, aqui ele está importando a Identity e Peer ID, né? E está só importando aqui o Standard Error, caso, né, ele precisa desse formato aqui para ele conseguir executar. Então agora eu vou rodar de novo, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente compilar e vai aqui, ó, printar o ID do Peer. Então agora esse Peer, né, esse nó, esse nó da rede, ele tem um identificador. E cada vez que eu rodo, vocês vão ver que ele vai ter um valor diferente. Por quê? Porque todas as vezes que eu rodo, eu estou gerando uma nova chave, um novo par de chaves público-privado. Então, cada vez que eu rodar, eu vou usar isso aqui. Depois a gente pode pensar numa forma de gravar esse nó, esse ID em algum lugar, para reutilizar um identificador, em vez de ficar gerando toda vez que eu rodo o nó, né, para identificar unicamente o nó, mesmo depois que ele reinicia, tá? Mas por hora a gente vai usar esse valor dinâmico que é criado em toda a conexão. Muito bem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a camada de transporte, tá? Então, o que é a camada de transporte? É como que os dados vão trafegar pela rede, tá? O transporte diz respeito ao como que os dados trafegam. Então, no caso, a gente vai usar o TCP. Então, eu vou aqui adicionar essa linha aqui, né, de transporte, né? Então, estou criando aqui um transporte, né? Tá vendo que por enquanto, não está sendo usado para nada, tá? Mas eu estou criando aqui, né, um apontador para usar esse Development Transport. Na verdade, esse Development Transport, ele cria uma camada de transporte multiplexado. O que é um multiplexado? Multiplexado é quando você quer mandar vários tipos de mensagem em cima de um mesmo canal. Por quê? Porque quando você faz uma conexão TCP, lembra? Essa conexão, ela tem uma porta. Então, teoricamente, você só pode mandar uma coisa por vez e só pode receber uma coisa por vez, certo? A multiplexação, ela permite que você consiga, dentro de um único canal, mandar várias mensagens em paralelo, por causa da multiplexação. Então, ele é como se ele quebrasse as várias mensagens, ele meio que juntasse várias mensagens dentro de uma mensagem grande. Então, ele empacota a mensagem, as várias mensagens, numa única mensagem, depois manda, e aí do outro nó, ele desempacota e separa essa mensagem. Então, você tem o multiplexador e o demultiplexador do lado do nó que está ouvindo. Então, você consegue conversar entre nós de forma a ter conversas paralelas dentro de uma mesma porta, né? Então, por isso que a gente usa aqui o Development Transport. E aí, você tem também o comportamento. Então, no caso do nosso tutorial aqui, a gente vai ter um comportamento muito simples. O que é o comportamento nesse caso aqui? Simplesmente o ping. O ping que a gente já está acostumado. Tá? O que é o ping? O ping simplesmente, ó, manda uma mensagem e manda um ping e o outro nó vai responder pong. Então, manda um ping e o outro nó responde o pong. Então, eu vou colocar aqui, né? Eu vou importar aqui o ping e o ping config, tá? E aí, você vai criar aqui o behavior, tá? Que é, estou instanciando aqui um ping config genérico, né? Sem nada aqui, configuração padrão, né? Espero que tá dando, deixa eu tirar isso aqui para vocês conseguirem ver. Ele tá alertando aqui que não está sendo usado porque ainda não estou usando nenhuma dessas variáveis, tá? Só estou rodando aqui para mostrar para vocês que ele está compilando. Ele diz que, ó, ele dá um warning dizendo que não tem nada, né? Porque ele está rodando aqui, criou a variável, mas não usa para nada. Então, agora que eu tenho definido qual que é a camada de transporte e qual que é o meu comportamento,
de rede. Então, eu quero fazer um ping pela rede de desenvolvimento TCP, né? Que no caso aqui o Development Transport, ele usa o TCP por trás, né? Usando criptografia também, tá? Essa configuração aqui, Development Transport, ele constrói, né, essa camada multiplexada usando, né, o noise, que é um tipo de encriptação com a minha chave privada, né? Então ele faz isso daí já tudo automaticamente. Então o legal do P2P é que você não precisa entender nada disso, você simplesmente usa, né? Você quer criar uma aplicação, um chat, um envio de dados, ou qualquer que seja, dois nós conversando independente, então você quer fazer uma blockchain nova usando o libP2P, você consegue, porque é todo um protocolo que tem simplesmente os blocos de construção de qualquer tipo de rede, né? Então agora que eu tenho o meu behavior, eu vou usar o swarm. Então o swarm é o que efetivamente vai criar, vai conectar o meu behavior no meu transport, no meu identificador, né? Então aqui eu vou criar um swarm, no caso aqui embaixo mais uma variável, aí agora ele vai parar de dar o erro, né? Aí ele está dando erro aqui porque eu preciso importar o swarm, vou copiar aqui. Estou copiando aqui para facilitar, acelerar aqui a execução do vídeo. Beleza, criei um swarm, né? Vou rodar aqui. Tá bom, nada demais, né? Tá rodando, né? E aí, finalmente, uma vez que eu tenho o swarm, eu vou começar a ouvir, né, o ping, né? Então, a ideia é que eu ouça as mensagens, né, que estejam chegando, né, num dos nós, e que eu mande as mensagens para o outro nó. Então, assim, em vez de eu passar o IP address, a gente vai passar o que ele chama de multi-address, que é uma configuração padrão também do libP2P. Então, em vez de você passar um endereço IP, você passa o que chamam de multi-address. Vocês vão ver aqui, tem a documentação aqui toda do multi-address, aí vocês podem ler também, mas basicamente ele vai dizer, ele é alguma coisa do tipo assim, barra IP4, no caso, se for IPv4, ou IP6, se for IPv6, o IP, barra o protocolo, que no caso é TCP, barra a porta, que no caso aqui é 24.915, tá? Mas eu não vou definir essa porta aqui hard-coded, eu vou deixar que ele escolha a porta que tiver disponível, né? Então, eu vou importar aqui o dial, aqui já está importado, eu vou importar esse dial ops aqui, né? Faltou importar isso aqui também, tá? Essas duas bibliotecas. E aí, então, eu vou criar aqui o listen on, né? Que é justamente ouça na porta TCP, né? Então, agora que eu tenho o swarm, com esse transporte, com esse comportamento de ping, no endereço, né, na chave, né, usando essa chave aqui que eu criei, né, o ID do peer, né, são essas três informações. Se você olhar aqui no construtor, você vai ver que você tem três informações que você precisa passar para o swarm. Qual que é o tipo de transporte, qual que é o comportamento e qual que é o identificador desse nó, né? Então, quando eu dou um listen on, ele começa a ouvir, né, nesse endereço aqui, tá bom? Bom, e aí, eu vou pegar aqui e vou rodar aqui vou colocar esse código aqui, que é o seguinte. Bom, eu vou ter dois nós rodando, tá? Um nó vai estar rodando, ouvindo o ping, e um outro nó que vai mandar o ping. Então, um nó chama o outro e eles ficam meio que se comunicando. Então, eu vou subir dois terminais aqui, tá? Então, tá aqui, ó, multi-address. Ah, preciso importar o multi-address também. Faltou aqui o multi-address. Deixa eu importar ele aqui. Beleza. Então, agora, quando eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Vou rodar aqui. Espera aí. Cargo run. Tá compilando. Olha lá. Rodou. Ah, mas ele sai fora. Por quê? Porque quando ele sai aqui, ele vai retornar e vai embora, né? Então eu preciso de um jeito de deixar ele rodando para sempre ali, para poder, quando eu subir o segundo nó, né, ele conseguir responder. Então, para isso, né, eu vou usar aqui o Futures, né, que eu importei ali também. Vou usar o Futures Prelude.
e eu vou criar esse loopzinho aqui, ó. Vou copiar aqui, tá? Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Mas é bem simples. Parece complicado, mas não é. Deixa eu importar também o Swarm Event. Aqui. Cadê? Opa. Beleza. E aí aqui, ó, ele já está dizendo que o meu OK não vai mais retornar. Por quê? Porque ele entrou num loop aqui, tá? Então esse aqui é um loop que vai ficar para sempre rodando, né? Então o que ele faz? Ele vai esperar um evento chegar. Então esse loop aqui me garante que enquanto ele estiver recebendo eventos, na verdade esse loop é infinito, né? Então o loop aqui não vai nunca mais sair, por isso que ele deu aquela mensagem. Então se eu der um cargo run agora, ele vai estar compilando agora, né? E agora sim. Então ele imprimiu aqui, ó. Estou ouvindo, né? Então, quais são os eventos, tá? Primeiro, ele tem dois tipos de evento. O evento New Listen Address, tá? Que é um evento que ele recebe, né, o endereço e ele printa aqui. Então ele está ouvindo nesses três endereços aqui, 127.001, 127.9401 e 172.16. Por que ele criou isso aqui? Provavelmente porque ele deve ter identificado aqui na minha rede, né, essas opções aí de rede, né? Então ele pegou o nó, entendeu que esse nó está nessas redes aqui e ele já está ouvindo aqui. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui esse if aqui? Ele está pegando o primeiro argumento da minha linha de comando. Quando eu não passo nenhum argumento, como eu passei aqui, ó, vou parar ele aqui novamente, vou rodar de novo. Ó, cargo run, não tem argumento. Então ele vai simplesmente ouvir e entra em loop, certo? Beleza. Agora, quando ele tem um segundo argumento, o que ele faz? Ele cria um remote address, pegando o endereço que vai estar no argumento. Então agora eu vou rodar aqui, cargo run, aí passo dois tracinhos para dizer, ó, a partir de agora vem os argumentos, e aí eu vou passar o endereço desse nó aqui, que é o endereço que eu quero fazer o ping. Então ele vai criar e vai chamar o dial, né? O dial, o que é? Ó, liga pro, né? Chama esse endereço remoto. E aí ele vai, né, a partir de aí, começar a fazer o ping. Então eu vou mandar aqui. Ó lá. Ó lá. Então, o peer ID, ó, esse aqui é o meu peer ID, tá vendo? Esse aqui é o desse nó aqui, tá vendo? 12D, taranã, taranã, termina com X7H, que é justamente o identificador, né, desse nó aqui, né? O meu nó, que eu tô mandando, que ele entrou nesse if aqui, ele tem esse identificador. Aí se eu for no outro, ó, você tá vendo que ele recebeu a mensagem mandando um pong, né? Então, ele manda um pong e manda um ping, né? Então, ele recebe um ping, manda um pong, recebe um ping, manda um pong, recebe um ping, manda um pong. Então, ele vai ficar fazendo isso, pong, ping, pong, ping. E aí aqui eu tenho um outro nó. Ah, mas eu posso criar um outro nó aqui? Posso vir aqui, mandar aqui, eu vou mandar mais um aqui, ó. Cargo run, né? Agora eu peguei o endereço desse segundo nó aqui, ó, tá? Desse segundo, desse aqui. Vou rodar aqui. E agora ele vai fazendo um ping, né? No meu nó do meio, né? Então agora esse cara aqui, ele tá recebendo ping-pong de dois lugares agora, né? Tanto de um quanto do outro, né? Opa, peraí. Mandei, ó, esse cara aqui, desculpa. Tá vendo? Ó, tá, tem dois IDs agora, ó, tá vendo? Ele recebe daquele e desse aqui, ó. Esse aqui é o GZDA, né? Então tá aqui, ó, GZDA. E esse aqui, né? GZDA é o último e esse aqui é o VX7H. Então aqui tem esses dois, GZDA e VX7H, tá vendo? Então, o primeiro nó, ele tá simplesmente fazendo loop, né? Tá ali dando loop e mandando pong e printando o que tá chegando. E cada um desses nós tá mandando ali pro nó principal, por isso que o log é igual, né? Então, vocês veem que é bem... são vários conceitos aqui, mas eu queria mostrar um código para vocês entenderem que dá para você criar uma aplicação de chat
uma aplicação de envio de arquivos, uma aplicação de comunicação, uma blockchain do zero, usando essa biblioteca peer-to-peer. Depois a gente vai fazer um exemplo com JavaScript e fazer a interoperabilidade entre a versão em Rust e a versão em JavaScript. Então isso que é legal. Se você tem um nó libp2p, não importa a linguagem. Então o libp2p, ele tem 3 linguagens: JavaScript, Rust e Go. Você pode implementar com qualquer uma delas, e como é um protocolo, as definições do protocolo são iguais, e por isso você pode comunicar um nó que está em JavaScript com outro que está em Rust, com outro que está em Go. Então você pode usar a sua linguagem favorita para fazer os nós dessa comunicação de rede sem se preocupar com nada. Você usa simplesmente o ferramental que a linguagem te oferece e você consegue interoperar entre nós que estão em diferentes línguas. Então tem um nó que está em JavaScript, outro está em Rust, e você consegue comunicar entre eles tranquilamente. É isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina aqui o canal da Web3Dev e a gente volta a conversar em outros vídeos aqui sobre libp2p. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu!